Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Anderson Cândido e nós vamos para a segunda aula do terceiro módulo, que fala sobre as tendências pedagógicas no Brasil e suas relações com a didática. Só retomando com vocês, na aula passada eu comentei sobre a pedagogia liberal, né, e as tendências pedagógicas que estão dentro dessa pedagogia liberal. Só um atento para vocês, que eu comentei na aula sobre o sentido da pedagogia liberal, ok? Não tem a ver com liberdade, e sim com o capitalismo, liberalismo econômico. E comentei sobre o que é ensino tradicional, lembram lá? Repetitivo, mecânico, burocrático, né, onde o aluno não tem voz ativa, uma relação vertical de aprendizagem. E comentei sobre a renovada progressista ou progressivista e a renovada não diretiva, ok? Nessa aqui, na progressivista, eu citei para vocês o John Dewey, não foi isso? E aqui, na renovada não diretiva, eu citei o Carl Rogers, tranquilo? Lembrando, o Saviani coloca essas duas e as define como pedagogia nova, não foi isso? Que eu comentei com vocês na aula passada, na aula 1 do terceiro módulo. Então, para o Saviani, essas duas pedagogias aqui, né, progressista ou progressivista e não diretiva, estão dentro da pedagogia nova. E por fim, no finalzinho da aula, eu comentei sobre a educação ou tendência pedagógica tecnicista, ok? Eu não comentei na aula passada, mas fica como sugestão que vocês assistam o filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin. Lá retrata bem o que é uma educação tecnicista. Ou vocês podem clicar, né, no Google mesmo aí e pesquisar, né, educação tecnicista, filme Tempos Modernos. Aí tem uma explicaçãozinha básica sobre como a educação, né, está voltada para a repetição, né, para o exercício, para as atividades de copiar sem questionar, ok? Para a aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a pedagogia progressista. Eu gosto de colocar aqui, nessa liberal aqui, ó, o termo progressivista. Para quê? Para a gente não confundir com a pedagogia progressista. Sempre que a gente fala em pedagogia progressista, essa sim, né, a pedagogia progressista vai trazer para a gente a ideia de transformação. Lembra qual é a ideia da pedagogia liberal? Vocês lembram qual é a palavra-chave aqui da pedagogia liberal? Era a manutenção, a reprodução, né? Reprodução em série, em massa de alunos. Olha que pensamento, né? Praticamente um pensamento que menospreza o que é um indivíduo, a sua essência. Quando eu falo em meio de reprodução, a escola enquanto meio de reprodução de alunos. Olha que frase forte e que tem um sentido nada legal para a educação, né? Um sistema de reprodução, isso não é legal para a educação, não é legal para o indivíduo, não é legal para o professor, não é legal para o sistema, enfim, né? Que bom que nós estamos superando a cada dia esse princípio da pedagogia liberal. Mas como que nós estamos superando? Nós estamos superando porque a cada dia que se passa, nós estamos fundamentando ainda mais uma pedagogia o quê? Progressista. Não que não exista ainda, né, as pedagogias liberais, mas os cursos de formação de professores, né, a legislação educacional, ela está mais voltada para a pedagogia progressista. Anderson, então eu posso falar que a pedagogia progressista, ou as tendências pedagógicas progressistas, a palavra-chave delas é buscar a transformação. Isso, buscar a transformação. Mas a transformação de quê? Né, de quem? É só a gente pensar naquilo que é melhor para o aluno, enquanto ser humano, enquanto a sua essência, ok? Olha só, aqui nesse quadro aí, nós temos de um lado que a pedagogia liberal, elas são o quê? Acríticas. Acrítica. Esse A quer dizer o quê? Não. Então elas não são críticas. E já as pedagogias progressistas, elas são o quê? Crítica ou críticas. Quando a gente fala que elas são críticas, o que eu devo pensar? Quem ela critica? Né? Ela critica, por exemplo, ela critica o sistema em que ela está sendo colocada. Por que ela está sendo colocada? Quais são as finalidades? Quem essa pedagogia vai atender? Ok? Então a pergunta-chave para ela, para essa pedagogia progressista, para quem está direcionado esse ensino? O que a educação quer com esse ensino? Ok? Quais são as pedagogias progressistas? Lembrando, progressista tem como ideário ou palavra-chave a transformação, beleza?
quem é ou quais são as tendências pedagógicas ou pedagogias que fazem parte da pedagogia progressista. A primeira delas, a libertadora. A segunda, a libertária. E a terceira, a crítico-social dos conteúdos. Ok? No finalzinho, quando eu for explicar essa crítico-social dos conteúdos, eu vou explicar na visão de dois autores. A primeira, que é o fundamento dessa aula, que é o José Carlos Libânio. Ok? Essa nomenclatura, crítico-social dos conteúdos, é do Libânio. E vou explicar a histórico-crítica, que é do Saviani. Beleza? O ideário é praticamente o mesmo, mas a nomenclatura, né, faz que elas sejam diferentes. Primeiro, quando eu falo de pedagogia libertadora, o que vem na mente de vocês quando eu falo de tendência pedagógica libertadora? E aí, o que é uma tendência pedagógica libertadora? Lembra sempre desse nome, Paulo Freire. É o cara da educação, na verdade? Sempre que a gente pensar em tendência pedagógica libertadora, nós vamos lembrar do Paulo Freire. Por quê? Por que nós vamos lembrar de Paulo Freire? É só a gente lembrar que a palavra-chave, né, uma das palavras-chave de Paulo Freire é a libertação. Libertação de quem? Do indivíduo, né? Do indivíduo enquanto um sujeito que vivia oprimido, né? E ele está saindo dessa condição por meio do estudo, do diálogo, ok? De que condição, perdão, de que condição esse indivíduo está saindo? Da condição de oprimido. Por isso as obras, né, que são clássicos, né, em todo pedagogo, todo professor, todo profissional da educação, né, a pessoa que vive a educação deveria ler Pedagogia da Autonomia, Pedagogia do Oprimido, ok? São livros que são essenciais para a nossa formação. Vamos lá, mas qual é a relação dessa pedagogia, dessa tendência pedagógica libertadora com a didática? Olha, primeiro quesito, primeiro aspecto que é essencial que nós tenhamos a compreensão é que o Paulo Freire coloca que toda a educação ela tem um caráter essencialmente político. A educação é um ato político. Lembra que eu comentei lá no módulo 1? Mas eu não quero fazer isso com o meu aluno, eu não sou, eu não aceito essa condição, ou eu não vou fazer isso, eu nego isso, eu sou omisso em relação a determinados assuntos com o meu aluno. Beleza, você pode ser omisso, mas essa escolha sua também é um ato político, ok? Então aquilo que é benéfico ao aluno é um ato político seu. Aquilo que não é benéfico e você não exerce para beneficiar seu aluno, né, para melhorar sua formação, também é um ato político, só que aí nós temos, né, a negação do sentido humano da educação, ok? Sempre que a gente lembrar do Paulo Freire, nós vamos lembrar que o papel da escola, olha lá, não é próprio da pedagogia libertadora falar em ensino escolar, já que sua marca é a atuação não formal. Anderson, que sentido que você está colocando isso pra gente? Não tem a didática do Paulo Freire? Tem, mas vamos lembrar qual que é a base do ensino do Paulo Freire? O diálogo, não é isso? A base não é o diálogo? Então, primeiro eu entendo a não formalidade, aquilo que o meu aluno tem como bagagem, como essência cultural. O que ele trouxe para mim na sala de aula? Quem é ele? De onde ele veio? Qual é o contexto histórico desse meu aluno? Ok? Nós podemos até pensar, né? Que sujeito histórico é esse que está aqui na minha frente precisando de educação formal? Então, a marca, a atuação é não formal. Eu vou sair do princípio de conhecer o aluno para trabalhar aquilo que fará sentido à realidade dele. Olha que interessante, pessoal. Até agora, nas pedagogias liberais, nós não tínhamos visto isso até então, né? Na tradicional, o aluno não tinha voz ativa nenhuma. Lá na escola nova, na pedagogia nova, o aluno tinha voz ativa, total voz ativa, mas o professor não podia participar do processo, então perdia o sentido. E na tecnicista, pior ainda, que nem professor e aluno tinham voz ativas, né? Na verdade, era o sistema que colocava tudo aquilo que era para ser executado. A contrapartida disso é a tendência pedagógica libertadora. Então, quando a gente fala de Paulo Freire, e vocês precisam entender isso, quando a gente fala de Paulo Freire, nós estamos falando de um cara que foi capaz de vivenciar um momento de transição de tendências pedagógicas, de um momento histórico na educação no Brasil. O cara viveu, né, ele vivenciou, ele criou uma concepção, uma teoria de ensino que está praticamente embasada num método de alfabetização que
preconiza o indivíduo, que valoriza o indivíduo em demasia, que trabalha a essência daquilo que é o indivíduo, né? Basta a gente lembrar daquela frase clássica do Paulo Freire: Eva viu a uva. Não, Eva não viu a uva. A região que Eva mora não tem uva. O que ela viu, né? Então, há algumas coisas, eu tenho que saber a realidade do meu aluno. Isso é libertador, quando o aluno ele começa a participar do processo. Mas vamos pensar o seguinte: década de 60, 70 no Brasil, foi o período da ditadura militar, não foi? Mas foi o período que Paulo Freire começou a trazer a conscientização. Eu brinco sempre que quase todas as palavras que terminam em ão e são legais para a educação são do Paulo Freire. Quer um exemplo disso? Quando a gente fala libertação, é legal para a educação? Sim, então tá ligado no Paulo Freire. Emancipação, conscientização, ok? Então nós precisamos começar a compreender que Paulo Freire foi muito mais que um simples escritor, que um simples produtor de cultura, de conhecimento. Não, ele foi além. Ele foi um cara que vivenciou uma época que o tecnicismo estava em alta, que a população precisava de conscientização. Conscientização em que sentido? De se libertar de um sistema autoritário, opressor, né, de violência. E ele trabalhou nesse cenário e conseguiu muito bem mediar a relação com o sujeito. Então, quando a gente fala de Paulo Freire, nós estamos falando de uma educação voltada para a essência política do que é ser humano, do que é ser educador, do que é ser educando, e que nessa relação entre educador e educando, eu tenho uma mediação. Eu não tenho mais que ficar, né, no pedestal, sendo autoritário, como no ensino tradicional. Não. Agora, a relação que eu tenho com o meu aluno, com o meu educando, é uma relação horizontal, deixou de ser vertical, ok? Então, o Paulo Freire, ele sempre trabalhava com temas geradores, com problematizações, da compreensão do que era a vida do aluno, vivido pelo aluno. Por exemplo, quando eu falei Eva viu a uva, o que Eva viu? Eva viu um tijolo, por exemplo. Então vamos trabalhar a palavra tijolo, aquilo que faz sentido para esse aluno. Ok? Aí, olha o finalzinho. Isso é magnífico na teoria do Paulo Freire. Olha, sempre por meio, né? Tira essa palavra através aí, por favor. Vocês não, coloquem a palavra por meio, tá? Sempre por meio da troca de experiência em torno da prática social. Gente, da troca de experiência. Então, eu preciso entender que Paulo Freire, a partir da década de 80, né, onde ele ganha muita força no cenário educacional, que aí há a ruptura com um sistema político, ideológico, totalmente averso que é a educação, né, que é a questão do militarismo na educação naquela época, e nós percebemos que estava voltado apenas para a disciplina do professor, do aluno, da sociedade, e Paulo Freire traz um outro contexto de educação. Anderson, em que sentido você está falando isso? Estou falando isso no sentido de que é preciso que, que a tendência pedagógica libertadora trouxe, né, para a sociedade, para os alunos, para os educandos, na verdade, ela trouxe a questão da tomada de consciência. Eu não posso mais pensar na educação isolada da sociedade. Está passando um sujeito pelo processo, mas esse sujeito, ele tem um histórico, e ele vai influenciar esse processo, ele vai influenciar a minha prática enquanto professor, e eu devo influenciar na sua formação também. Mas de que forma? Respeitando aquilo que ele é, na essência, ok? E isso, quem nos trouxe foi Paulo Freire. Olha lá, essa tendência pedagógica libertadora, ela ultrapassa os limites da pedagogia. O ensino parte da realidade concreta, da tomada de consciência. E aí a gente tem, né, a didática freiriana, essa que vai além, né, daquilo que nós podemos perceber dentro das quatro paredes da sala de aula. Eu preciso ir de encontro com quem é realmente o meu aluno, ok? E isso Paulo Freire fez, né, e deixou uma herança perfeita no campo educacional para a gente seguir. Eu sempre falo que Paulo Freire é uma luz que nós devemos sempre recorrer nos momentos de indignação, nos momentos de não entendimento de um aluno. Se a gente coloca, né, o ideário de Paulo Freire e me coloco na condição desse aluno para entendê-lo, entendo a família dele, o que ele vive, quais as condições econômicas, sociais e por aí vai, né, biológica, psicológica desse aluno, aí eu começo a entender
o que está afetando ou o que está ajudando esse aluno a aprender da melhor forma, ok? Então, sempre que a gente falar de Paulo Freire, nós vamos sempre lembrar das décadas de 70, né, no final da década de 70 e início dos anos 80, para a gente poder lembrar que ele vivenciou essa transição, ok? Dessa transformação radical da sociedade capitalista, beleza? E sempre lembrar, né, de Paulo Freire também, que essas características dele vão influenciar um momento cultural muito legal. E a relação do professor e aluno vai ser horizontal e todos dois, né, o sujeito, professor e aluno, são sim sujeitos que fazem parte do ato de conhecer, ok? A metodologia do Paulo Freire, né, sempre já comentei com vocês a partir dos temas geradores, dos conteúdos, né, a partir de temas geradores, mas qual que era a metodologia do Paulo Freire? Participativa. Então, para construir conhecimento é preciso ter participação. E como que Paulo Freire avaliava? Por meio da autoavaliação, avaliação mútua, né, mútua. Ele avaliava os alunos, o aluno avaliava a sua prática, e aí a gente entende muito bem porque esse cara é o patrono da educação no Brasil, ok? Há quem discorde, há controvérsias, mas nós temos em Paulo Freire todos os condicionantes políticos possíveis para confirmar isso, né? Políticos no campo educacional, no campo ideológico, no campo... todos os campos possíveis para a gente falar, sim, que Paulo Freire ainda é e continuará por muitos anos sendo patrono da educação no Brasil, ok? A segunda tendência pedagógica progressista é a tendência progressista libertária. Por favor, não confundam libertária com libertadora. A libertária é uma tendência pedagógica do Celestino Freinet e do Miguel Arroyo, ok? Esses autores aqui. O Anderson, o Brasil foi influenciado pelo ensino libertário? Sim, foi e é influenciado até hoje com o ensino libertário. Quer ver um exemplo básico da educação libertária? Por exemplo, quando a gente leva nossos alunos ao museu, quando a gente leva nossos alunos a um teatro, né, tudo isso faz parte da educação progressista libertária. Nós precisamos compreender qual é a essência dessa educação libertária. Por que que ela... nós precisamos entender por que ela ainda consegue se manter, mesmo ainda hoje na educação no Brasil. Por que eu falo ainda hoje? Né? Tem algumas escolas que elas praticam uma educação voltada dentro dessa tendência progressista libertária. Por exemplo, a escola Casa Verde, né? O projeto Meninas da Vila. Algumas escolas ainda assim, né, são frutos da educação libertária. Mas o que é isso, educação libertária? A educação libertária, como eu já disse para vocês, é a educação que ela vai além do campo escolar, ela vai além dos muros da escola. Então nós vamos buscar a educação em vários sentidos. Em que lugar que eu vou buscar a educação? Aonde o sujeito está vivendo, né? Onde que ele vive, esse sujeito? Quais locais ele frequenta? Então, nesse local é possível também ter aprendizagem. E é isso que a gente vai achar, né, na tendência pedagógica progressista libertária. Claro que nos livros, né, nos textos, nós vamos encontrar a Escola da Ponte de Portugal como maior referência de ensino libertário. Mas nós precisamos compreender que no Brasil também tem, né, muitas escolas de ensino libertário. Qual é a característica didática da educação libertária? É só a gente lembrar que na pedagogia libertária, a educação sempre vai acontecer, ou melhor dizendo, na maioria das vezes, vai acontecer por meio das experiências grupais. Então, nós começamos a entender que sentar enfileirados é tradicional. Quando eu faço diálogo com o meu aluno, eu já estou sendo libertador. E quando eu trabalho em pequenos grupos, é fruto da educação libertária. Então, a vivência grupal, né? Quando eu não tenho a figura autoritária do professor, do diretor, a educação libertária, ela é tão interessante que eles trabalham, né, o Freinet e Arroyo colocaram pra gente que a educação libertária, ela trabalha no sentido de ser autogestionária. O que é isso, autogestionária? É aquela escola que respeita, né, qualquer forma de autoridade ou poder. O que é isso, né? Melhor dizendo, ela nega-se a respeitar qualquer forma de autoridade ou poder. Eles se auto-organizam, né, ou se reorganizam para que não tenham, né, pessoas como líderes, pessoas com poder exclusivo nas mãos. Se a gente pensar na escola atualmente, nós temos um diretor
que por mais que a gente tenta ser democrático, ele tenta centralizar as ações na mão dele, né? Um coordenador, um secretário. Então, a escola não caminha nesse sentido, a gente caminha com a democracia. Na tendência pedagógica libertária, isso é claro, né? Ela é libertária por quê? Porque ela é autogestionária. As pessoas têm voz ativa, todos os participantes. Então, sempre tem assembleias, né? Tem reuniões periódicas para decidir o futuro ou as melhores decisões. Então, sempre que a gente pensar na educação libertária, nós vamos pensar que a educação deve sair de uma realidade concreta, mas que essa realidade concreta sempre vai ser decidida em assembleia, conselho, eleições, e nunca de uma pessoa só, exclusivamente de um ser, de um sujeito. Então, nós vamos entender que a educação libertária ela é uma forma de resistência contra tudo aquilo que está imposto, ok? Se está imposto, então porque não foi decidido coletivamente. E aí a educação libertária vai rebater, vai negar todo esse sentido, ok? Lembrando de novo, qual é a didática da educação libertária? É com base na vivência grupal. E o professor apenas será o orientador do processo. Não é mediador, não é facilitador. É apenas como um orientador, ok? Para fechar nossa aula de hoje, vou trazer para vocês duas características básicas que surgiu a partir da década de 90 no Brasil. A primeira é a tendência progressista crítico-social dos conteúdos. Lembra que eu comentei com vocês? Essa crítica social dos conteúdos é uma nomenclatura criada por Libânio. O Anderson, o Libânio, ele faz o apanhado de todas as tendências pedagógicas e criou um último grupo de tendências, é isso? Isso mesmo. Mas por que o Libânio é a partir da década de 90? É só a gente lembrar, né? Da chegada dos portugueses até 1920, né? Meados de 1920, educação tradicional. De 1920 até 1950, escola novismo, não diretiva, ok? De 1950 até 1980, 70, né? O tecnicismo. Década de 80, libertadora. 70, 80, educação libertadora. 80 até 90, a libertária. E de 90 para cá, ou final de 80 para cá, a crítica social dos conteúdos, que é do Libânio. Anderson, por que o Libânio, então, tem o último grupo de tendências pedagógicas? É só a gente lembrar que esse cara é o mais atualizado possível que nós temos em educação. Quando a gente fala, então, da tendência progressista, crítico social dos conteúdos, nós sempre vamos fazer uma análise de todas as informações que chegam dentro da escola. Então, qual é o papel da escola, segundo o Libânio? A difusão de conteúdos é tarefa primordial. Mas que conteúdo é esse? Conteúdo abstrato? Conteúdo morto? Não, conteúdo vivo. Então, que esse conteúdo tenha realidade, tenha condições plenas de fazer relação com a realidade do aluno. Eu não posso separar o aluno que ele vive do conteúdo da escola. É isso que o Libânio está falando. A escola precisa fazer sentido para o educando. O educando precisa fazer sentido para a escola. Ok? Então, o que o Libânio defende? O que essa educação que o Libânio coloca defende? A discussão dos problemas sociais. Quer ver um exemplo para vocês? O que é polêmico hoje? Falar sobre homossexualidade, né? Ou sobre sexualidade que seja, né? A questão da sexualidade, a questão do uso das drogas, da violência, do feminicídio e por aí vai. Tudo aquilo que a gente entende como temas que são polêmicos na sociedade, eles precisam ser discutidos dentro das escolas. Por quê? Porque o aluno vive isso fora da escola e não dá para negar. O bullying, o aluno vive isso dentro e fora da escola. E a escola vai negar isso porque vive uma outra tendência pedagógica? Não. Atualmente nós vivemos a crítica social dos conteúdos. E é preciso entender que esses conteúdos são conteúdos culturais universais. O que é isso? Que eu não tenho domínio desse conteúdo, né? Eu não preciso ter o domínio pleno dele. Ou melhor dizendo, eu não posso pensar que ele serviu apenas para mim. Esse conteúdo foi feito para mim, só eu devo entendê-lo. Não, ele é culturalmente universal. O que é isso? Ele deve fazer parte do meu cotidiano, da minha vivência, da minha casa, do meu bairro, da minha cidade, do planeta em que eu vivo, ok? Então vai no sentido de pensar sempre em nível local, individual, global
e não pensar na escola separada do aluno. Não, aqui dentro da escola é uma coisa, na casa dele é outra. Não, não é isso. Ele não vive isso, ok? Ele não é assim, o sujeito ele não é formado assim. Todo sujeito tem uma formação integral. Então a escola não pode fragmentar aquilo que é a realidade do aluno, ok? E aí a gente vai entendendo por que isso é tão importante, né, para o Libânio. Eu comentei com vocês do Saviani, para vocês compreenderem que o Saviani ele vem na mesma linha teórica, ou melhor dizendo, é o Libânio que vem na mesma linha teórica, ambos vêm na mesma linha teórica de pensar a educação fora da escola também. Então, para que vocês tenham o total entendimento, eu vou lembrar que o Saviani ele vai trazer a questão da pedagogia dialética, histórico-crítica, e o Libânio vai trazer aquela questão dos conteúdos culturais universais. Tanto um como o outro vão fazer críticas à educação liberal e vão trazer como novo, né, respeitar aquilo que é do aluno, é do sujeito. Então, que isso que é desse sujeito irá sim influenciar todo o processo educacional. Então é preciso que eu tenha cuidado ao lidar com o outro. Esse outro, eu preciso lembrar que o que eu vou selecionar de material deve fazer parte da realidade dele. Anderson, mas às vezes isso é impossível. Nós temos cartilhas de educação, livros fechados para educação. Não é nesse sentido que eu estou dizendo para vocês. Você pode ter o livro aí, mas tudo que está no livro vai fazer sentido para o seu aluno? Então, é isso que a histórico-crítica vem trazer, é isso que o crítico social dos conteúdos vem nos mostrar. A partir do que eu tenho, a partir do que o aluno vivencia, a partir daquilo que eu pratico, como isso deve ser colocado para o meu aluno, ok? Como ele também irá encarar o conteúdo que eu irei trabalhar. Então, eu preciso fazer uma reflexão e ter o discernimento. É polêmico? É. Mas é direito do aluno ter essa aprendizagem. Porque lá fora, né, fora da escola, melhor dizendo, ele terá o contato. E ele vai trazer para você tudo aquilo que às vezes você não quer aceitar. Então, eu gosto muito da fala do Libânio e concordo também com o Libânio quando ele coloca que os conteúdos, as problemáticas sociais devem ser trabalhadas dentro da escola. Porque a escola está, historicamente, como eu posso colocar para vocês, melhor colocar para vocês, a escola historicamente exclui conteúdos que fazem parte da sociedade, ok? E nós chegamos no momento onde isso já não é mais possível, porque nós temos um aluno que está conectado a todo momento, e pensar nesse aluno fora, né, do processo educacional, fora do contexto social, é pensar no aluno da educação tradicional que vai viver dentro de uma caixinha, ok? Nós não podemos mais pensar na educação assim. Então, por isso, eu preciso entender esse aluno. Ele é quem? Quem é esse aluno? É um sujeito histórico. Ele chegou aqui de que forma? Né? Ele é fruto de quê? De qual tipo de educação? E o que eu vou fazer com ele a partir de agora? Não basta mais negar, né, quem é o indivíduo nesse processo educacional. E aí, nós precisamos transformar a sociedade. Mas, para transformar a sociedade, eu preciso, de fato, entender o que é educação. Ok, pessoal? Novamente, tá a leitura obrigatória para vocês aí. E após essa aula de agora, essa aula de hoje, vocês já podem acessar a plataforma para responder às atividades, ok? Qualquer dúvida, vocês vão mandando nos grupos aí que a coordenadora do curso vai anotando, a Lorena, e vai me repassando que eu vou comentando com vocês, ok? Forte abraço, tá aí as referências, até logo mais. Muito obrigado!